Então, beleza, estamos gravando. Uma boa tarde de novo para todo mundo. Obrigado aí pela presença, né, pela participação. A gente tem metade da turma aqui, praticamente, né, ainda um pouco menos. Mas que bom, esse é o caminho, tá, gente? Infelizmente, nas circunstâncias atuais, a gente não pode contar que vai ter um retorno presencial tão cedo e significa que a gente vai ter que fazer o melhor nas circunstâncias que a gente tem, certo? Pessoal, eu tinha pedido na semana passada, né? Eu deixei um tempo aí para quem estava com atividades atrasadas colocar as coisas em dia, assistir os vídeos dos encontros que a gente fez lá em abril ainda. Abril, né? Foi antes da parada pedagógica, quando a gente trabalhava com encontros síncronos assim mais longos, para retomar a sequência do conteúdo que a gente vinha trabalhando com geografia física. Espero que vocês tenham feito, tá? Queria perguntar se tem alguma dúvida com relação a esse conteúdo anterior. Alguém? Desculpa. Ô, professor, eu esqueci de mandar os cálculos do exagero vertical. Eu fiz e esqueci de mandar. Tá, pode mandar sim, manda no WhatsApp Ok. mesmo, tá, gente? Eu tô até sendo bastante flexível com relação ao canal de envio. Não tô exigindo que seja no Cigar, porque, infelizmente, às vezes o Cigar é um obstáculo, né? Não é uma ferramenta. Assim, O cigarro tá impossível? Eu não sei como é que nós vamos fazer. para a gente também tá impossível. Para a gente também, para os professores, está completamente impossível, tá? E tem colegas assim que já relataram que preencheram informação e perdem informação. O CIGA está sendo adaptado, né? Essa altura do campeonato a gente era para estar no segundo semestre, então eles estão fazendo adaptações, enfim, não é agora, nesse momento, um sistema também confiável para inserção de dados na minha visão, né? Eu prefiro ir fazendo os registros em paralelo, na hora, vamos ver, na hora de finalizar o semestre, eu vou colocar as informações ali. Mas vocês podem me enviar por e-mail, por WhatsApp, como for melhor. O que foi? Desculpa. Eu me sinto muito perdida. Eu fiz aquela maquete e eu não sei mais o que tem que fazer. Não, beleza. Você fez uma maquete. Nos vídeos posteriores da maquete, Isabela, a gente tem ali vídeos trabalhando com escala, e aí a gente faz alguns cálculos utilizando escala cartográfica para inserir essa informação na maquete, né, de forma numérica. A maquete tem escala gráfica no seu desenho, mas eu coloquei ele como fazer o cálculo para obter a escala numérica. A partir da escala numérica, a gente também calcula a escala vertical da maquete. E aí o que a gente comentou foi que a escala vertical vai depender de alguns elementos. Primeiro, claro, da tela do dispositivo que cada um utilizou, porque isso já traz uma variação no tamanho que a maquete vai ficar horizontalmente. Segundo, vai depender do material que cada pessoa utilizou. Quando eu estou falando em escala vertical, eu estou falando na razão entre tamanho real e o tamanho vertical, né, daquela representação na maquete. Isso vai depender, por exemplo, do material que você utilizou. Se você utilizou uma placa de papelão muito fina, uma placa mais grossa, se você utilizou uma placa plástica, você vai chegar a tamanhos diferentes. Então, cada um vai chegar a um valor de escala vertical e, logo, também cada um vai chegar a um valor de exagero vertical, que é a razão entre as escalas horizontal, que é a que a gente está mais acostumado a ver, né, em qualquer mapa, assim, e a escala vertical, que é para maquetes, né, para objetos tridimensionais. Então, se você ver os vídeos posteriores, você vai ver ali o passo a passo de como fazer, e a ideia é aplicar esses cálculos ao seu trabalho, à sua maquete. Se você tiver qualquer dúvida, também pode me procurar direto ali, a gente conversa no WhatsApp e eu dou um suporte aí de como fazer, tá? Legal. Então, tranquilo, galera. Eu estou à disposição de vocês para o que for necessário para a gente levar esse trabalho adiante e fazer o melhor possível na situação atual. Então, eu vou retomar agora, pessoal, a sequência de trabalho que a gente vem fazendo sobre geografia física, certo? O que é que nós temos de trabalho sobre geografia física por fazer, para cumprir aquilo que a gente minimamente trabalha no nosso currículo? A gente precisa trabalhar sobre clima, tá? Vamos fazer também uma aula sobre vegetação, pelo menos uma aula sobre vegetação,
E a gente vai fazer pelo menos uma aula sobre problemas ambientais, certo? Problemas ambientais, principalmente, eu gosto muito de fazer um corte no meio urbano, mas a gente vai falar de uma maneira mais global também, né? Até porque uma dos grandes aprendizados que a gente tira dos problemas ambientais é justamente a relação entre problemas globais e problemas locais, né? Então, às vezes, a gente pode ter um fenômeno de abrangência global, vamos lá, o aquecimento global, né, ou algum outro problema ambiental dessa escala, mas que vai se localizar de maneira distinta, dependendo do lugar, né? Então, até gera situações que, às vezes, a gente, no princípio, acredita que é um fenômeno que só diz respeito a um lugar, pode ser, por exemplo, a variação do nível de mar em um certo lugar, ou uma alteração climática, mas que tem a ver com um processo global também. Mas, enfim, são esses 3 pontos que a gente vai trabalhar, pelo menos, para cumprir o conhecimento que a gente tinha sobre geografia física. Além disso, a gente tinha aquele trabalho para fazer sobre o QGIS, sobre geoprocessamento. Tá? Com certeza, dadas as circunstâncias, né, eu posso fazer, já lá em abril eu falava em fazer esse trabalho com as pessoas que têm esse recurso na mão, porque precisa ter computador e tal, mas eu acho que hoje isso não chega a ser nem metade da turma, né? Nem sei, a da galera que está acompanhando aqui, eu não sei se chega a metade, então eu posso colocar esse trabalho assim, de uma maneira até mais optativa, né? Para quem quiser fazer tal. Quem não quiser fazer, quem não puder fazer, é claro que a gente, num segundo momento, quando puder, né, presencialmente trabalhar, eu vou ter o maior gosto, o maior prazer de colocar essa informação à disposição de vocês, mesmo que também seja de maneira optativa, num outro turno, não sei. Aí realmente é alguma coisa que a gente vai ter que resolver no futuro. Tá? Então vamos começar aqui, vamos retomar essas discussões sobre geografia física. A gente falou sobre formação da Terra, a gente falou sobre rochas, a gente falou sobre relevo, né, geomorfologia, e a gente chegamos a começar a falar sobre clima, mas eu lembro que foi muito corrida essa aula, assim, chegou no final, foi tudo muito, sabe, muito corrido. Então eu vou voltar o bloco sobre clima, até porque eu não sei se todo mundo que está aqui assistiu aquela aula lá atrás. Vou fazer toda a discussão sobre clima, certo? Sem ser tão específico, acho que esse não é o objetivo do ensino médio, mas, ao mesmo tempo, eu vou procurar sempre dialogar com o livro didático. Inclusive, eu voltei, assim, editei uma apresentação que eu tinha para usar não uma imagem que tinha na internet ou algum material que eu produzi, mas eu peguei, assim, procurei tirar foto do que traz no livro didático. Então, talvez até nem esteja tão visível assim na apresentação, pode ser que não tenha a melhor visualização, mas vocês vão poder depois recorrer ao livro didático, que está aqui, o livro didático de vocês, tá? E ter acesso ao mesmo material que eu usei na apresentação, inclusive a atividade que a gente vai fazer vai ser a atividade do livro didático. Se alguém não tiver o livro didático, porque, por exemplo, deixou na escola, me manda uma mensagem depois da aula, pode me mandar lá no WhatsApp, no privado, e eu vou conversar com a direção da escola para ver como a gente pode fazer para que esse material chegue até vocês, tá? Porque é um material importante e eu quero deixar na mão de vocês. E eu vou tentar fazer a mesma coisa para o próximo semestre, já que a gente vai fazer um trabalho à distância ainda, então eu vou tentar providenciar que o volume 2 chegue até vocês de algum jeito, certo? Professor, não tem Oi. PDF do livro? Eu não tenho. Eu não tenho, Tá. tá? Seria legal se tivesse, né? Mas hoje eu não tenho, certo? Então, a gente tenta resolver isso de uma outra maneira depois. Queridos, eu vou iniciar o compartilhamento Professor, de tela. Oi. o professor acha que tem como fazer esse esquema do livro com outros livros de outras disciplinas também? Acho sim. A gente já conversou na escola. A gente tem um grupo de trabalho, né, pensando como fazer, por exemplo, com que as pessoas que nem têm acesso à internet, que elas tenham acesso a algum material, e a gente conversou, inclusive, sobre produzir, escrever e imprimir nosso material. Eu acho que isso demora muito, mas eu acho que pegar o livro que a gente tem na escola e entregar é uma coisa que a gente consegue fazer mais rapidamente. A gente só precisa ver, por exemplo,
se alguém consegue pegar na escola ou se, de repente, precisa que entregue em casa, tá? Que eu não sei bem como é que a gente vai fazer para entregar. Mas a gente vai dar um jeito. Eu vou dar um jeito, com certeza. Então, inclusive, se vocês tiverem mais demandas assim por livros didáticos, não estou falando de qualquer livro da biblioteca, tá, gente? Mas livro didático, esse que vocês usariam e levariam para casa. De repente me passa, eu já vou conversar com a direção da escola para tentar providenciar esse material para vocês. Certo? Ok. Então, é isso, João. Se tiver alguma coisa assim a mais, pode me pedir também ali que a gente vai correr atrás. Bom, eu vou começar aqui a compartilhar, então, com vocês uma tela aqui da apresentação para dar um suporte aqui para nossa aula. Vocês conseguem ver agora em modo apresentação aí? Vocês estão vendo a apresentação aqui? Sim, sim. Maravilha, maravilha. Legal. Então, deixar meu livro aqui meio de lado, aqui, mas se precisar, a gente pode usar ele também, tirar alguma dúvida. Galera, nossa aula hoje é sobre clima, tá? Sempre que eu trabalho em questões climáticas, eu começo fazendo essa diferenciação entre tempo e clima. Eu lembro de falar com vocês isso lá atrás, mas vou retomar aqui. E sendo bem objetivo, a diferença entre clima e tempo é a seguinte. Tempo corresponde às condições atmosféricas de um determinado momento. Tá? Seria como uma fotografia das condições atmosféricas. Se eu quero perguntar, por exemplo, como está a temperatura agora, como está a umidade agora, eu estou fazendo uma pergunta sobre tempo. Isso é um assunto da meteorologia. Clima, por outro lado, define as características atmosféricas de uma área ao longo de um período, certo? Um período razoavelmente longo. A gente fala em pelo menos 30 anos para caracterizar um clima, certo? Então, a gente faz uma comparação do clima. Se o tempo é uma fotografia da atmosfera, o clima é um filme, certo? Tem um geógrafo muito importante, que inclusive está quase fazendo 100 anos, ainda vivo, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, e que ele falava em ritmos climáticos. Então, na visão dele, o clima seria como uma música, né? E o tempo seria algo mais momentâneo, poderia ser um tempo ali, uma nota, um acorde da música. Mas o clima vai ter não só as notas, vai ter um ritmo, né? Um ritmo climático. Então, isso é o que a gente vai perceber ao longo de um certo período. A gente vai ver que, bom, hoje, por exemplo, aqui na região da Grande Florianópolis, está um tempo extremamente frio, né? A gente está sob influência de uma massa de ar gelada, mas eu não posso falar que aqui o clima é determinado somente por essa massa de ar. Eu não posso falar que todos os invernos são dessa forma, né? A gente precisa analisar ao longo de um período para caracterizar melhor um clima. Então, é isso. A gente vai falar principalmente sobre clima, lógico, né? Embora as condições, os determinantes do clima, eles também vão ser determinantes meteorológicos. Então, a diferença vai estar no período que a gente vai levar em consideração. Então, falando nesses determinantes, quais seriam eles? Quais seriam os principais fatores do clima? Opa, tem alguém chegando aqui, deixa eu autorizar. Desculpa aqui, mas eu tenho que... tá, é o Diogo. Pessoal, a qualquer momento, se vocês tiverem uma dúvida, alguma questão, vocês me chamem no áudio, tá? Porque eu, quando estou no modo apresentação, eu não tô vendo o chat. Beleza, então quais seriam os principais fatores do clima? O primeiro, a latitude, tá? E a latitude por quê? Porque a latitude vai determinar a quantidade de energia solar que incide sobre uma porção da superfície da Terra, tá? Pela própria forma da Terra, a quantidade de energia solar que cada parte da superfície recebe é um pouco diferente. Então, a gente vai ter uma variação, eu diria assim, diária de energia solar só pelo fator latitude. Aqui a gente vai ter, por exemplo, na região equatorial, como esse desenho está mostrando, eu posso usar um apontador aqui para deixar mais claro. Olha, aqui a gente tem raios solares, digamos assim, equivalentes, certo?
tem que discutir muito, assim, que é só uma representação gráfica, claro, mas pelo formato da Terra, esses raios que são equivalentes, eles acabam incidindo sobre superfícies diferentes. Aquele que incide sobre a região equatorial acaba iluminando uma porção menor. Ele atua, então, de uma forma mais concentrada. Então, a tendência é que ele aqueça mais. Enquanto os raios que atingem regiões de alta latitude, o mesmo raio acaba tocando uma área maior da superfície. Então, essa energia se distribui mais, logo aquece menos. Tá? Então, é isso que no nosso livro didático também tem essa figura, mostra essa diferença que a incidência da energia solar traz. Além dessa variação, que eu chamaria de uma variação diária, a gente tem também uma variação anual da quantidade de energia solar que cada parte da superfície da Terra recebe, porque, como nós vimos, quando falamos em orientação lá em cartografia, as estações do ano vão se sucedendo, representam também diferentes quantidades de energia solar que uma porção da superfície da Terra recebe ao longo do ano. Então, quando é verão aqui no hemisfério sul, o hemisfério sul vai receber muito mais energia solar do que quando é inverno. E o hemisfério norte vive a situação oposta. Então, quando aqui é inverno, como agora, no hemisfério norte é verão. Tá? E eles vão se alternando ao longo do ano. Essa alternância ao longo do ano é menor, é muito menor, na região equatorial. Tá? A região equatorial, aqui ao redor do Equador, tem pequena variação da quantidade de energia recebida ao longo do ano em relação às regiões de alta latitude. Então, com isso, eu diria já de antemão para vocês que os climas equatoriais são climas com menor variação de energia solar recebida. Então, eles vão apresentar menor variação, por exemplo, de temperatura. Enquanto os climas das regiões de média e alta latitude, eles vão ter como característica maior variação de temperatura ao longo do ano, porque quando é verão eles estão recebendo mais energia solar, quando é inverno eles recebem menos, bem menos energia solar. E essa variação ela vai ficando até, de certa forma, mais acentuada conforme a latitude aumenta, até a gente chegar a situações muito extremas, nas situações polares, por exemplo, nas regiões polares, em que durante o chamado verão a temperatura é bem maior do que no inverno. Aí você vai falar, pô, professor, mas lá no Polo Sul, no Polo Norte, lá não é sempre frio? Sim, é sempre frio. Eu não estou dizendo que fica quente, eu estou dizendo que varia a temperatura. Tá? Pode variar de 0 no verão até menos 50 no inverno. É sempre frio. A gente não consegue nem dimensionar o que é esse frio, a gente não está acostumado. Mas a quantidade de energia varia bastante. E esse é o primeiro dos fatores do clima. Tá? Eu acho que eu deixei alguma janela aberta aqui, que está fazendo muito barulho aqui. Ah, tá, desculpa. Estava rolando muito barulho aqui, porque eu tinha uma janela de WhatsApp aberta aqui. Então, vamos voltar. Segundo dos fatores mais simples de entender é a altitude. Quanto maior a altitude, menor a coluna de ar em cima da superfície, e com isso a gente tem menor pressão atmosférica, certo? A menor pressão atmosférica vai também trazer um reflexo para as condições meteorológicas, para o tempo e logo para o clima também. A gente pode ter, por exemplo, em regiões mais altas, temperaturas mais baixas, isso a gente aqui em Santa Catarina percebe claramente, né? A gente está aqui no litoral, mas bem perto da região do Planalto de Lages, a gente sabe que quando a gente vai subindo aqui a 282, a temperatura tende a ir baixando. E um dos motivos é que o ar é mais rarefeito nessas regiões também. Então, a altitude traz esse reflexo, certo? Tem até aquela curiosidade, por exemplo, de que a temperatura que a água ferve varia em função da altitude. Então, se a gente medir a água que ferve, por exemplo, em Lages, ela não ferve a 100 graus, ela ferve a uma temperatura menor, porque a energia necessária para que a água entre em ebulição e faça a mudança de estado para o estado gasoso é menor, já que tem uma coluna de ar menor em cima dela, certo? Então, se você vai cozinhar em Lages, é bom usar uma panela de pressão para compensar isso, né? Um outro fator do clima, e esse em áreas urbanas é muito importante, é o chamado albedo.
que seria albedo? Eu não sei se vocês já estudaram isso em alguma disciplina da área técnica, de ciências térmicas, alguma coisa assim. Já ou não? Que eu lembre, não. Que eu lembre não também, é. Mas é que a gente não teve ciências térmicas, né? Ainda. Ah, A vocês ainda gente não ia ter, tiveram. só que não está tendo aula no momento. Então, eu vou dizer aqui muito Semestre. brevemente, mas com certeza vocês vão trabalhar um pouquinho mais quando vocês estiverem trabalhando com com CIT, né, que é as ciências térmicas. Albedo é a denominação, né, técnica para a quantidade de energia solar refletida por cada superfície. Então, pensa assim, beleza, eu tenho uma quantidade X de energia solar que chega numa certa região, e quando essa energia solar encosta nos objetos, bate nos objetos, parte é refletida e parte acaba sendo transformada em energia térmica, por exemplo, e é o que aquece alguma coisa. Então, o albedo vai ser um percentual. Se eu tenho um albedo muito elevado, perto de 100%, eu estou dizendo que toda energia que bate, ou quase toda energia que bate, melhor dizendo, é refletida e acaba não sendo transformada em energia térmica. Se eu tenho um albedo muito baixo, eu estou dizendo que quase toda energia solar é absorvida e transformada em energia térmica. Então, objetos que têm albedo baixo acabam não refletindo muita luz. Então, dito isso, a gente tem, por exemplo, na natureza, uma variação de albedo já muito significativa. Aqui a imagem, essa não é do livro, mas ela mostra que, por exemplo, o albedo da neve fresca, neve, né, branco ali, a neve fresca reflete 80 a 95% da energia solar que incide sobre ela. Então, por isso, até as pessoas, quando estão em pistas de esqui, né, em um ambiente com muito gelo, muita neve, elas têm que usar óculos escuros, porque o albedo é tão alto que pode facilmente danificar a vista de uma pessoa que fica exposta ao sol nessas condições. Por outro lado, a vegetação, como a gente sabe, absorve muita energia solar. A vegetação absorve energia solar, realiza fotossíntese para produzir sua matéria orgânica. Então, com certeza, o albedo da vegetação é muito menor. A vegetação reflete um percentual muito pequeno. Aqui, por exemplo, fala que as florestas refletem de 10 a 20%, enquanto as plantações refletem de 10 a 25%. Elas são um pouquinho, o solo acaba um pouquinho mais exposto nas vegetações. A grama reflete de 25 a 30%. Então, desse ponto de vista, a grama acaba refletindo muito mais energia do que uma floresta, né, que acaba absorvendo mais, porém, essa energia absorvida pela vegetação, ela não se transforma totalmente em energia térmica, porque parte é transformada em matéria mesmo, né, faz parte do metabolismo vegetal. E assim vai, na natureza a gente tem outras situações, agora eu só vou chamar aqui a atenção rapidamente para asfalto, tem de 5 a 10% de albedo, e aí é fácil, né, pessoal? Asfalto esquenta muito, e é um dos problemas para clima em ambientes urbanos, né? Ambientes urbanos são ambientes muito impermeabilizados com asfalto e com concreto, e esses materiais retêm muito calor. A gente tem aqui o concreto refletindo 17 a 27% de energia solar. Então, quem mora em casa, em apartamento, que recebe muita energia solar, recebe muito sol, sabe que no final do dia, às vezes, a parede está que parece um forno, né? De tão quente. E com isso, aqui um telhado escuro, por exemplo, está mostrando de 8 a 18%. E por que eu estou trazendo isso para vocês, dando tanta atenção? Isso é um problema para ciências térmicas também. Tá? Lá na frente, eu não sou o professor de vocês que vai trabalhar isso, mas lá na frente, quando vocês estiverem dimensionando, por exemplo, a demanda energética, que a gente normalmente estima em BTUs, não são, BTUs são unidades de transformação, né, para variação da temperatura em um ambiente. Então, você vai ter que olhar para esse ambiente e saber, por exemplo, quantas paredes ficam expostas ao sol, quantas janelas tem, qual é o tipo de teto que esse ambiente é feito. E tudo isso, quanto mais energia solar esse ambiente recebe,
maior tem que ser a capacidade do equipamento para climatizar esse ambiente. Tanto que hoje, em termos de engenharia, já se utilizam algumas soluções, como, por exemplo, o telhado verde, né? Usam um telhado com vegetação em cima para, entre outras coisas, aproveitar o fato de que a vegetação não esquenta tanto e aí fazer com que o conforto dentro do ambiente seja maior. Tá? Agora, isso do ponto de vista urbano, né, para as cidades, também é um problema, vai gerar um problema ambiental que a gente vai falar mais adiante, que são as chamadas ilhas de calor, certo? As ilhas de calor que a gente, né, pensa assim imediatamente, a ilha de calor, isso não significa que vai ficar mais quente no ambiente urbano. Sim, isso é verdade. Agora, o impacto disso sobre o padrão de circulação atmosférica é grande e, consequentemente, o impacto sobre o padrão de distribuição de chuvas em uma região. Tá? Com ilhas de calor, a gente pode acabar vivendo situações como que São Paulo vive, onde as chuvas acabam mudando de lugar e não chove sobre os reservatórios da cidade. Então, São Paulo, apesar de ser uma cidade em uma região tropical, acaba vivendo episódios de estiagem agravados pela sua ilha de calor. Dando sequência e preocupadíssimo com o horário, né? Porque aqui tem bastante coisa para falar, a gente tem ainda maritimidade e continentalidade. Esses são bem simples, tá? Se eu estou falando em temperatura, pessoal, se eu estou falando em variação de temperatura, eu preciso levar em consideração que a água é dos materiais da natureza aquele que tem um maior calor específico, né? Então é o que demanda mais energia para variar de temperatura e para variar de estado, seja para aquecer, seja para esfriar. Então, quanto mais água eu tenho em um ambiente, presta atenção, quanto mais água eu tenho em um ambiente, maior a quantidade de energia envolvida na variação de temperatura. Então, ambientes próximos ao mar vão passar pelo que a gente chama de maritimidade. Maritimidade é a característica que esses lugares apresentam de ter baixa variação de temperatura, porque o mar atua como um grande regulador térmico, certo? Então, o mar, por exemplo, vai atuar quando o dia está começando e o sol está aquecendo a superfície. O mar não aquece tão rapidamente quanto as superfícies secas. E, com isso, aquele ambiente tende a ter uma variação de temperatura menor. E, por outro lado, no final do dia, quando o sol se põe e o ambiente passa a perder energia térmica, tá? As superfícies passam a perder energia térmica para a atmosfera, o mar acaba funcionando também como regulador de temperatura, mas dessa vez mantendo aquele ambiente mais aquecido do que seria se não houvesse água ali. Então, em síntese, ambientes, regiões próximas a grandes corpos d'água, o mar principalmente, vão ter menor variação de temperatura. A amplitude térmica diária e a amplitude térmica anual tende a ser menor do que regiões que não têm grandes corpos d'água ao redor. Por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem, tá? Eu trouxe duas imagens, na verdade. Aqui a gente tem uma imagem da ilha de Santa Catarina, tá? De Florianópolis. Aqui a gente pega Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, né? E são todos aqui na nossa região, todas as localidades marcadas pela maritimidade. Isso é uma das explicações, é um dos motivos de por que, mesmo no momento que nós estamos vivendo agora, com uma atuação de uma forte massa de ar frio, as probabilidades de neve na nossa região são muito baixas, muito baixas. Aquele episódio que aconteceu foi em 2013, se não me engano, que nevou aqui no Cambirela, né, nas partes mais altas do Parque da Serra do Tabuleiro, foi realmente um episódio excepcional. Tá? Então, isso significa que não é impossível que aconteça, mas é muito difícil, porque aqui o mar é um grande regulador térmico. De um outro lado, eu vou ter aqui na direita da apresentação uma imagem aérea da região de Brasília, no Distrito Federal. E é uma região muito conhecida pela forte continentalidade. Tá? Forte continentalidade. É uma região interiorana no Brasil, tá? E com a forte continentalidade,
a variação de temperatura, a amplitude térmica, como a gente chama, que é a diferença da máxima e da temperatura mínima. A amplitude térmica diária é mais acentuada do que em regiões que tem mar, e a amplitude térmica anual também acaba sendo mais acentuada do que regiões tropicais litorâneas. Então, se eu pegar assim, Brasília e traçar uma faixa de latitude, né, em direção ao litoral brasileiro, eu vou encontrar localidades que vão ter uma variação de temperatura menor. Tanto é que Brasília, vocês sabem, é uma cidade planejada, foi construída, e foram planejados lagos em Brasília para conseguir reduzir o problema da continentalidade, certo? Então, aqui a gente tem lagos artificiais, na verdade. Aqui, pessoal, ainda como fatores de clima, e agora fatores que atuam já numa escala maior, numa escala planetária, temos massas de ar e correntes marinhas. Eu trago assim lado a lado, por quê? Porque os dois são processos que são como se fossem corredores de troca de energia entre as porções da superfície da Terra. Lembra que eu falei lá no início que por conta do formato da Terra, cada porção da latitude acaba recebendo uma quantidade de energia solar diferente, certo? Pois os fluidos da superfície da Terra, atmosfera, hidrosfera, água e ar, os fluidos acabam se deslocando por conta da diferente temperatura e principalmente da diferente pressão de cada localidade, né? Então é comportamento de fluidos, né? É mecânica de fluidos. Eu tenho uma região, por exemplo, com ar mais quente, uma região com ar mais frio. Então isso dá uma diferença de pressão e logo há um deslocamento de ar que dá origem aos ventos, né? E que são, na verdade, um mecanismo da natureza pela busca do equilíbrio, de uma situação de equilíbrio, tá? É sempre um equilíbrio dinâmico. No momento que se dá aquele deslocamento de ar ou aquele deslocamento de água, isso transporta energia de uma região para outra, tá? Mas no momento seguinte o sistema entra novamente em desequilíbrio e por isso essas correntes elas atuam com uma certa frequência. Então a gente tem aqui nas imagens representadas correntes com atuação frequente, tá? Isso não quer dizer constante, não quer dizer que necessariamente se você você pular na água, por exemplo, ali no litoral do Pacífico, né, aqui na América do Sul, você vai pegar essa corrente, que é a corrente de Humboldt, né, que está chamada de corrente do Peru, mas a corrente de Humboldt, e não é como se você estivesse numa esteira rolante que você pode ficar boiando e no dia seguinte você vai acordar em outro país, né? É claro que isso é um processo que ocorre dentro de um certo tempo. Porém, é verdade que, depois de um certo período, a tendência é que a água se desloque nesses sentidos que estão representados aí, tá? Então, a gente vai ter correntes de ar e de água quentes e frios. Isso tem a ver com a origem de cada uma dessas correntes, com o local de origem. Então, a gente vai ter correntes quentes originadas principalmente nas regiões equatoriais e correntes frias que se originam principalmente nas regiões polares, certo? Uma outra coisa importante de perceber é que, pela diferença de temperatura, tanto o ar quanto a água acabam tendo uma variação de densidade, certo? Estou trazendo coisas lá da física, né? Ver como é que é a geografia e a física mesmo. Então, a gente tem uma variação de densidade, que é uma variação da quantidade de massa por volume. Então, se a gente medisse, né, se a gente pudesse pegar aqui uma caixa de 10 litros de ar quente e uma caixa de 10 litros de ar gelado, a gente teria mais massa na caixa de ar gelado, mais massa, né, uma quantidade maior de moléculas ali, tá? E o que isso traz de repercussão para a gente? Por que isso é importante? Como eles têm diferente densidade, essas correntes elas transitam também em altitudes ou em batimetria, no caso das correntes marinhas, diferentes. Então, as correntes marinhas de água fria, por exemplo, elas acabam muitas vezes correndo em profundidade maior. Então, a gente pode ter situações em que eu tenho a porção superficial do mar
ali numa temperatura maior, porém, em profundidade, eu vou ter uma temperatura menor, água mais fria correndo, formando uma corrente de água fria, certo? Em determinadas circunstâncias, por exemplo, em função das direções do vento em uma certa localidade, isso pode fazer com que essa água mais quente, que estaria na parte de cima do mar, acaba sendo deslocada, né, varrida pelo mar, por exemplo, empurrada numa certa direção, e dando oportunidade para essa corrente marinha gelada ascender, subir. E isso é o que se chama de ressurgência, certo? É o fenômeno de ressurgência. Então, o fenômeno de ressurgência é a ascensão de correntes de água frias à superfície do mar, tá? Então, essas correntes sobem e a ressurgência acaba transportando muitos nutrientes e muitos animais que habitavam porções mais baixas do mar, eles chegam à superfície. Por isso, litorais com ressurgência têm forte piscosidade, tem bastante peixe, tá? Isso acontece, por exemplo, aqui no litoral do Chile, do Peru, com a corrente de Humboldt, e aqui no Brasil também. A gente tem, eventualmente, ocorrência de ressurgência no litoral brasileiro. Aqui, nesse mapa de escala global, né, isso não fica tão evidente, mas essas correntes de água frias que vêm do sul, né, que vêm da região polar sul, elas podem, dependendo do momento, elas podem conseguir chegar até o litoral brasileiro e avançam pelo litoral brasileiro. E, por exemplo, há um local no litoral do Rio de Janeiro, muito conhecido, que se chama Cabo Frio. Né? Cabo Frio porque é um local onde ocorre ressurgência com bastante frequência e, inclusive, ali, Cabo Frio, né, tem esse nome, tem o formato de um cabo e a água bastante gelada. Então, hoje tem outros lugares ao redor, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, que é bastante famoso, e uma das características também que atrai muito o pessoal é que a água é, assim, uma coloração linda, coloração maravilhosa. E isso tem tudo a ver com o fato dessa água ser extremamente gelada. Professor, Oi. daria para ver o fenômeno da ressurgência acontecendo? Sim, de certa forma, né? Se a gente pudesse ter, digamos assim, uma câmera super potente que a gente conseguisse, né, acompanhar assim de perfil, né, esse deslocamento, seria possível. O que a gente pode fazer, que é mais fácil, é fazer um modelo disso, né? Produzir um modelo, e aí esses modelos as pessoas acabam usando alguns corantes para mostrar como a gente pode fazer com que a água mais gelada, que está na parte de baixo, se você fizer, por exemplo, uma mistura de água quente e água gelada, numa panela, isso já vai acontecer, né? Vai acontecer da gente ter a parte de cima mais quente, com a temperatura maior, a parte de baixo gelada vai ficar lá, né? Ao passo que se você misturar, se você colocar água quente e em cima dela você jogar água gelada, ali por um certo tempo você vai ter a água quente vai migrar para a parte de cima, né? E a água gelada vai ficar na parte de baixo, isso através do movimento de convecção. Então, o que o pessoal faz para mostrar isso num modelo? Você usa um corante vermelho, por exemplo, para água quente, e um corante azul para água gelada. E aí mistura as duas coisas num recipiente. Se você fizer nessa ordem, né, botar primeiro a água gelada e depois a água quente, a tendência é que fique bem ali, né, a parte mais gelada embaixo, a parte mais quente em cima, até que a temperatura entre em equilíbrio. Se você misturar de maneira diferente, aí os líquidos vão acabar se combinando assim, mais rapidamente. Mas na natureza é mais fácil de visualizar isso, primeiro, por medição de temperatura, né? Você não diria visualizar, mas sentir, né? Uma das últimas vezes que eu tive lá em Arraial do Cabo, porque meus pais moram muito próximo, em Araruama, e eu fiz um passeio de barco, e aí o cara, né, do barco, ele brincou com as pessoas assim, olha que era janeiro, gente. Janeiro, verão no Rio de Janeiro, um sol, né, de matar. E aí o cara fez uma brincadeira assim, pessoal,
Agora, se forem pular na água, a água está uma delícia. Está 30 graus. É 15 graus de cada lado. Na verdade, estava 15 graus de temperatura. Então, extremamente gelado. Isso com a temperatura ambiente acima de 30 graus, certo? Então, ali a gente consegue identificar. Bom, aqui tem água gelada chegando na superfície. Aqui em Floripa, aqui na ilha de Santa Catarina, aqui ao redor, também acontece isso. Porque isso vai depender da direção do vento, certo? O vento tem essa capacidade de empurrar, fazer um empilhamento, que a gente chama de empilhamento de água. Então, tira a água quente da superfície e permite que a água mais gelada que está embaixo ressurja, né? Por isso essa ressurgência. Se você quiser, você pode fazer também uma observação biológica disso. Você pode, por exemplo, analisar as espécies que estão chegando na superfície, e aí a biologia hoje já tem um conhecimento se essas espécies elas ocupam principalmente que faixa, que região do mar, né? Então você pode acabar identificando que, olha, aqui essas espécies, né, que estão na superfície, elas normalmente vivem a 50, 100 metros de profundidade. Então, se elas estão chegando aqui é porque a água está ressurgindo. Enfim, são alguns métodos que a gente pode utilizar para fazer essa observação. Bom, isso tudo que eu falei sobre o mar se aplica, de certa forma, também à atmosfera, tá? Então, as correntes de ar mais frias correm em baixa atmosfera. O ar mais quente sobe e tende a se deslocar em porções mais altas da atmosfera. Por isso, quando a gente vê, sim, como eu estou olhando aqui para a minha janela, né? Vocês não estão olhando para a minha janela, eu estou apontando como se vocês fossem ver. Mas quando a gente vê momentos como o que a gente passou nessa noite, por exemplo, né? Uma virada de tempo muito brusca, e aí na televisão falam, olha, tem uma frente fria avançando sobre o sul do Brasil. Por que as frentes frias acabam associadas a esse deslocamento de ar, a ventos intensos? Porque esse ar está se deslocando em baixa latitude. O ar está se deslocando em baixa latitude, aí com isso vai reduzindo a temperatura também, mas também vai ventando e às vezes acaba dando origem a alguns episódios de bastante destruição, né? Quanto maior a diferença de temperatura, tá? Mais intenso tende a ser o deslocamento de ar. E aí essa intensidade às vezes pode causar danos. Então aqui eu tenho assim, as direções das massas de ar, é bastante visível, né, que elas partem principalmente das regiões polares quando são frias, das regiões equatoriais quando são quentes, e quando a gente olhar particularmente aqui o caso do Brasil, aí eu vou denominar as massas de ar que atuam principalmente aqui. Dúvidas alguma? Não? Legal, beleza. Então, vamos lá, porque eu já estou vendo que eu vou vai chegar no meu tempo e não vou ter falado tudo que eu queria. Sobre a questão... Aqui está escrito massa já, mas desculpa, na verdade aqui é para falar sobre a importância do relevo também para o clima. E aí tem a ver, né, com aquela questão da altitude, claro, né, relevos mais acidentados vão ter altitudes maiores e a altitude é um fator climático, mas o que eu queria destacar também é que o relevo pode ser uma barreira para a circulação atmosférica. Então, em alguns casos, eu vou ter climas que são diretamente relacionados à existência de barreiras no relevo. Para mim, um dos casos mais emblemáticos, vou voltar uma aqui para falar, é no litoral da América do Sul, no litoral do Pacífico aqui, onde a gente tem um grande deserto no Chile, tá? O deserto mais árido, se não me engano, de todos, que é o deserto do Atacama, e que tem tudo a ver com o fato de a gente ter a Cordilheira dos Andes ali. A Cordilheira dos Andes vai impedir que a umidade do Oceano Pacífico adentre sobre o litoral. Tá? Então, essa barreira do relevo é um fator climático também. Por isso, o relevo tem que ser levado em consideração. Beleza. Dito isso tudo, os atributos do clima são, resumidamente, temperatura, que é a intensidade de calor na atmosfera, umidade, que é a quantidade de água disponível na atmosfera, e pressão, que é a pressão, né? Pressão é a pressão, enfim, desculpa a redundância, mas é a pressão que uma coluna de ar vai exercer sobre a superfície,
certo? Embora, ai meu Deus, eu estou aqui, professor, eu estou sentindo pressão, o ar está pesando, estou sentindo um ar pesado. Gente, o ar, sim, ele exerce pressão também. É claro que a gente não sente isso porque nós nascemos aqui na Terra, a gente está habituado a essa atmosfera. Mas se fôssemos para um outro planeta com uma composição de atmosfera diferente, um dos problemas que a gente lidaria seria a pressão atmosférica. Uma composição diferente resultaria, composição, eu digo assim, substâncias diferentes no ar, né? Resultaria também em uma pressão atmosférica distinta, certo? Enfim, esses são os atributos que a gente utiliza para caracterizar climas, tá? Ficou uma questão ainda sobre umidade, mas que eu queria só rapidamente distinguir, que eu estou falando aqui umidade, e a gente está muito acostumado, muito habituado, vou falar em umidade relativa. Umidade relativa, umidade relativa. Bom, mas o que é umidade relativa? Porque se é relativa a alguma coisa. A gente pode dividir a umidade em dois tipos. O primeiro seria a umidade absoluta. Umidade absoluta seria a quantidade de água disponível em uma porção da atmosfera. Ponto. Certo? E isso é um valor que a gente vai medir em miligramas por litro, por exemplo, né? Que aí é a quantidade. Não pode ser um percentual, que é como a gente está acostumado a ouvir falar em termos de umidade relativa. E a umidade relativa a gente ouve falar, a umidade em Goiânia chegou a 17%. A umidade hoje está 90%. Então, a gente sabe que está muito úmido, está muito seco, mas é relativo ao quê, se é um percentual? Umidade relativa é em relação ao total que a atmosfera poderia ter de umidade naquele momento, quanto efetivamente tem de água, tá? E essa quantidade total depende da temperatura e depende também da pressão atmosférica, certo? Então, a quantidade que uma porção da atmosfera pode suportar de água vai mudar conforme o seu estado de temperatura e de pressão. Por isso é relativo. E a umidade relativa, então, pode mudar, mesmo que não mude a quantidade efetiva de água que tem disponível ali. Tá? Mesmo, vamos lá, vamos fingir que vou pegar aqui meu ambiente, aqui, né, meu quarto, eu quero medir a umidade aqui. Vamos que eu crio uma máquina, eu tiro toda a umidade, subo toda a água e boto para fora. A umidade é 0, né? Tirei toda a água. Aí eu venho aqui com uma garrafa de 1 litro de água e borrifo. Então vamos que eu chegue aqui a um valor de umidade aí de não sei quanto que daria, 1 miligrama por litro, vou chutar. Certo? Então essa seria a umidade absoluta. Agora, se eu vedei tudo, não estou tirando nem colocando água aqui, mas se eu simplesmente aquecer o ambiente ou resfriar o ambiente, eu vou mudar a umidade relativa. Eu vou mudar, então, porque eu estou mudando a capacidade que essa porção da atmosfera tem de reter água. Isso também vai ser importante em ciências térmicas. Está vendo como é que estou fazendo essa relação? Isso também vai ter uma aplicação para vocês que vão trabalhar com ciências térmicas, porque, no fim das contas, vocês vão mudar esses atributos em ambientes, né? Vão esfriar, vão aquecer, e isso vai trazer uma repercussão sobre a umidade relativa também. Bom, dito isso, eu posso passar aqui, então, para a parte final, onde a gente vai falar sobre os tipos climáticos. E aí, os tipos climáticos, pessoal, é uma definição que varia em função da escala. Por quê? Eu tenho tipos climáticos globais, que é isso que a gente está vendo, isso está no livro didático de vocês, tá? Eu vou até citar aqui a página de onde eu tirei essa imagem, para que vocês possam localizar no livro de vocês aí, depois, para ver. Puxa vida, peraí. Tá aqui. Certo. Isso está na página 174 do livro didático. Tem essa mesma imagem. E aqui a gente vê as zonas em colorido, tá? São tipos climáticos. São determinados pelas características de temperatura, de umidade e de pressão atmosférica, no fim das contas. Então, eles variam, por exemplo, desde o clima polar, aqui nessas áreas de altíssima latitude, áreas em roxo na imagem, até
os climas equatoriais, que estão principalmente aqui num tom mais vermelho, certo? Bom, mas eu tenho aqui, professor, essa parte aqui, ó, marrom, bem no meio de uma região equatorial. O que é isso aqui? É o efeito do relevo, porque aqui a gente tem o tipo climático frio de montanha. Como eu tenho a Cordilheira dos Andes aqui, isso faz com que o clima mude e seja um clima frio de montanha. Então, resumidamente, o que é que cada tipo climático vai trazer? Uma certa característica de temperatura e de umidade. E a gente vai ver isso a partir de gráficos que nós chamamos de climogramas, tá? Também estou projetando aqui na tela e esses gráficos estão ali nas páginas 174 e 175. São gráficos que combinam duas variáveis. Eu tenho um gráfico de linha com a variável temperatura. E eu tenho um gráfico de barra combinado com a variável precipitação. Eu tenho, então, a linha marcando a temperatura média para cada mês e eu tenho um gráfico de barra marcando a precipitação acumulada em cada mês também, certo? E aqui embaixo eu vou ter janeiro, fevereiro, março, abril, assim, os meses do ano. Numa coluna eu vou ter os valores de temperatura e na outra coluna eu tenho os valores de precipitação. Então, como ler um climograma? Eu vou começar a ler o climograma, não sei se vocês conseguem ver, mas tem aqui um climograma de região equatorial. Tá? É um climograma de Manaus, no Brasil. E eu tenho aqui uma linha que, antes de falar os valores, eu gostaria que vocês comparassem com as linhas de Atenas, na Grécia, de Buenos Aires, na Argentina, do Polo Sul. Eu posso falar, a linha de Manaus ela tem uma pequena variação de temperatura ao longo do ano. Porque se ela se comportasse como as de Atenas e de Buenos Aires, por exemplo, seria muito visível a variação de temperatura. Eu não estou nem dizendo qual é a temperatura média, eu só estou dizendo que a variação vai ser pequena. É uma característica do clima equatorial. Quando eu vejo os valores, eu vejo que essa linha, por exemplo, ela fica sempre acima de 24, sempre acima de 25 graus de temperatura média. Nossa, professor, 24, 25 graus, mas aqui em Floripa já fez 35. Gente, aqui é a temperatura média. É uma média. Média, a gente está calculando em cima das máximas, das mínimas de cada dia para chegar a uma média mensal, para chegar no fim a uma média anual. Então, em média, assim, uma temperatura acima de 24, 25 graus é um clima extremamente quente. É muito quente mesmo, certo? E com relação à precipitação, eu posso ver que Manaus tem meses com precipitação muito intensa, acima de 200 milímetros, que é a unidade que a gente mede precipitação. Gente, 200 milímetros em um mês é muita coisa, e a previsão que a gente tem para as chuvas para esse final de semana é de 80 milímetros para um final de semana. Isso é muita chuva. Então, fico alerta também para a situação que a gente está vivendo agora. Então, teremos um fim de semana assim, que está todo mundo em alerta por causa das chuvas aqui. Então, Manaus, a gente tem meses de muita precipitação, alguns meses com baixa precipitação, mas a maioria, né, sempre acima de 100. E se a gente somar as precipitações de todos os meses aqui de Manaus, a gente vai chegar em 2.000 milímetros ano. Isso é muita coisa. Se a gente compara com Atenas, por exemplo, Atenas não tem nenhum mês que supere 100 milímetros de precipitação no mês. Tá? Atenas, a gente tem um clima do tipo mediterrâneo. Se a gente compara com Buenos Aires tem chuvas até praticamente todos os meses, mas também nunca chegam a mais de 100 milímetros. Então, enfim, qual é a característica do clima equatorial? É um clima quente e úmido. Quente e úmido. Quente, temperaturas médias acima de 24 graus Celsius. Úmido, totais pluviométricos anuais acima de 2.000 milímetros, tá? E chuvas espalhadas praticamente ao longo do ano todo. Aí eu tenho um clima polar, por exemplo, aqui na esquerda. Olha quanto de precipitação tem. Praticamente zero, né?
O que vai diferenciar um clima polar de um clima árido? Vai ser a média de temperatura, né? A gente vai ter temperaturas muito menores nos climas polares. Mas os dois climas têm uma variação de temperatura muito grande ao longo do ano. Então, chama atenção para isso, tá? A questão é que aqui no clima polar, por exemplo, as médias são negativas. E no deserto, nos climas desertos, áridos, a gente tem médias positivas, acima de zero. No caso do clima mediterrâneo, a gente tem essa variação de temperatura alta ao longo do ano, né? Um verão bem quente, um inverno bem frio. Como é que eu vou perceber quando é o inverno e quando é o verão? Logicamente, né, será verão no momento que as temperaturas médias forem mais altas. Então, olha só, comparando Atenas com Buenos Aires, eu vejo que Atenas está no hemisfério norte e Buenos Aires no hemisfério sul. Por quê? Porque aqui em Atenas, a temperatura mais alta do ano ocorre no meio do ano. Em Buenos Aires, as temperaturas mais altas ocorrem no final e no início do ano. Então, é uma localidade do hemisfério sul. Eu poderia perguntar, assim, isso acontece em questão de prova. Bota um climograma e pergunta, essa localidade fica em qual hemisfério? E você tem que perceber isso. Tem que perceber que se as temperaturas mais altas estão no meio do ano, é uma localidade do hemisfério norte. Se as temperaturas mais altas estão no fim do ano, é uma localidade do hemisfério sul, certo? Aqui em Mumbai, gente, só para terminar, porque isso vai ser um tipo climático que vai aparecer no Brasil também, até porque eu já estou chegando no horário. Passei 3 minutos. Vamos lá. A gente tem temperaturas médias altas também, altíssimas, né? Em Mumbai, na Índia, olha só, gente, chega perto de 30 graus de temperatura média anual, é extremamente quente, certo? Mas qual é a característica que diferencia o clima tropical do clima equatorial? Muita gente confunde, mas o clima tropical clássico tem um período de estiagem, de seca, um período que não chove. Aqui em Mumbai, na Índia, os meses de verão são os meses úmidos. Olha só, é quando chove bastante. Se eu tinha falado que em Manaus 200 milímetros de precipitação é muita coisa, você imagina aqui, quando as chuvas chegam, por exemplo, a mais de 600 milímetros em um mês. É muita água. E, por outro lado, eu tenho nos meses de inverno seca, estação de estiagem. Tá? Isso também acontece com o clima tropical no Brasil, a gente vai ver rapidinho. Agora, no caso da Índia, especificamente do subcontinente indiano, naquela região da Ásia, a gente chama isso de regime de monções. Tá? O regime de monções, que é o comportamento atmosférico, né? Que está associado ao comportamento atmosférico naquela região. Então, durante o verão, a gente tem as monções de verão, as chuvas chegam forte no subcontinente indiano, na China, né? Chove bastante, porque o ar está soprando do oceano para o continente. No inverno, o sentido do deslocamento de ar se inverte, a gente tem ar se deslocando do continente para o mar, e com isso não precipita nesses lugares. Tá? Enfim, aqui os climas árido e semiárido, né? O semiárido, como a gente pode perceber, tem ainda totais pluviométricos distribuídos ao longo do ano, tá? Não é tão, a diferença logicamente não tão árido quanto ali o semiárido, quanto o clima do Cairo, melhor dizendo. Aqui está a diferença de Denver, né, que fica no Colorado, se não me engano, nos Estados Unidos, e Cairo, que fica no Egito. Enfim, como eu disse, estamos terminando. Clima também é uma questão de escala. Então, quando a gente olha o Brasil mais de perto, com mais detalhes, a gente vai encontrar tipos climáticos diferentes também. Tipos climáticos específicos para o Brasil. Tinha falado de Manaus. Manaus fica no estado do Amazonas aqui. Manaus está aqui. É clima tropical úmido, clássico. Mas eu vou ter, por exemplo, o equatorial semiúmido no Brasil também. Certo? Mesmo, por exemplo, de Manaus para Belém, vai ter uma diferença nos meses de estiagem de um lugar para o outro, que vão depender das condições atmosféricas de cada lugar. Aqui na região sul, a gente tem não só o clima subtropical, que seria numa escala global como a gente delimitaria. A gente sabe que o clima de Florianópolis é muito diferente, por exemplo, do clima de Porto Alegre, é muito diferente do clima de Lages. Então, a gente vai tendo variações
locais, né? Quanto mais detalhes a gente consegue perceber de uma localidade, mais a gente consegue ser específico com relação ao seu tipo climático. Então, eu vou destacar também aqui os climas chamados de tropicais de altitude, tá? Que tem aqui em porções da região sudeste, né? E um pedacinho da região sul, são climas tropicais, porém acabam trazendo uma variação de temperatura um pouco mais acentuada em função da altitude que caracteriza essa região aqui, muito por causa da Serra do Mar, né? E que acaba tendo uma influência sobre o clima, então uma repercussão do relevo sobre o clima. Aqui no caso da Bahia, a gente vai ter aqui em Salvador um clima tropical, né, mais úmido, um clima tropical marcado aí pela maritimidade, né? A gente vai ter totais pluviométricos maiores do que, por exemplo, em Brasília, que seria o clima tropical clássico, né? O clima tropical mais aquele de manual. Como a gente pode ver no climograma de Brasília, olha só, tem os meses do meio do ano, que seria inverno, secos, e depois, aí, nos meses de verão, as chuvas chegam com intensidade. Agora, para fechar mesmo, por que isso acontece? Porque a gente vai ter no Brasil, isso, deixa eu dar a página, até porque essa imagem está bem pouco visível na apresentação, mas vocês vão poder ver isso na página 176 do livro didático, a gente vai ter uma mudança, uma variação anual da atuação de massas de ar sobre o território brasileiro. Então, para terminar, gente, aqui a gente vai ter, eu diria que pelo menos assim 4 massas de ar atuando com bastante consistência no território brasileiro. Para nosso caso aqui, eu até destacaria principalmente 2 delas, mas a gente vai ter efeitos também de outras 2 com menor relevância, eu diria. Mas vamos lá, vamos classificar essas massas de ar aqui. Primeiro, como é que a gente classifica massas de ar? A gente vai classificar elas de acordo com o local de origem e com a característica de umidade, se é seco ou se é úmida. Então, com relação ao local de origem, pode ser uma massa de ar equatorial, pode ser uma massa de ar tropical, pode ser uma massa de ar polar, isso vai ser uma questão de latitude, e também pode ser uma massa continental ou pode ser uma massa atlântica, que no caso, né, quando ela se forma sobre o Oceano Atlântico. Então, a massa de ar que atua sobre a maior parte do território brasileiro no verão é a massa equatorial continental, que aqui na imagem, no livro didático, ela aparece aqui representada em rosa. Então, no verão, ela expande a sua área de atuação até praticamente aqui o sudeste, né? E enquanto no inverno ela se retrai e fica restrita principalmente aqui à região norte. Quais são as características dessa massa de ar? É uma massa de ar quente, porque ela é equatorial, e úmida, apesar de ser continental, porque ela se forma sobre a floresta amazônica. E ela, então, carrega o resultado da evapotranspiração da floresta. Tá? Hoje em dia, a gente fala bastante, por exemplo, em rios úmidos, né? Rios aéreos, desculpa, rio úmido meu Deus, rios aéreos, rio úmido, e rio seco, sei lá, só um rio do passado. Rios aéreos que transportam umidade da floresta amazônica para várias localidades do Brasil, certo? Isso é importantíssimo para o equilíbrio ambiental do território brasileiro. E também são através desses fluxos, por exemplo, que a fumaça da região amazônica chegou até o sudeste no ano passado. Tá? Então, aquilo que aconteceu no ano passado não foi nenhuma novidade, né? Era completamente sabido que isso poderia acontecer no momento de aumento das queimadas, porque é com essa dinâmica que o território brasileiro vai se formando, certo? Então, quando é verão, essa massa de ar ganha energia, avança para o sul-sudeste. Quando é inverno, ela se retrai. A gente vai ter ainda no Nordeste a massa equatorial atlântica, atuando principalmente aqui nessa porção aqui do litoral, em que o litoral passa aqui para, eu colocaria assim, um corte no sentido, seria aqui noroeste, sudeste, né? Ao contrário desse corte aqui, dessa fachada atlântica aqui.
mas a massa equatorial atlântica então tem mais atuação ali sobre o Ceará, sobre o Maranhão, né, sobre o Pará, sobre esses estados aqui dessa parte da fachada atlântica. Aqui a gente já vai ter uma realidade diferente, um predomínio da massa tropical atlântica. Tá? A massa tropical atlântica é uma massa de ar também quente, também úmida, certo? E nos meses de inverno, a gente sente a presença da massa polar atlântica, que é essa massa de ar que a gente está recebendo agora, que é responsável pela queda brusca de temperatura, é responsável por chuvas frontais, né, que é o tipo de precipitação que se forma quando tem um choque de uma massa de ar quente com uma massa de ar fria. Então, a massa tropical atlântica é uma massa quente, uma massa de ar quente, mas a massa polar é uma massa fria e úmida também. Para fechar, a gente tem ainda aqui no oeste, aqui da região sul, centro-oeste, a gente tem a atuação ainda da massa tropical continental, massa de ar ainda quente, que pode transportar certa umidade também, né? Se forma sobre uma região bastante rios, na região do Chaco, paraguaio, ali uma região pantaneira, e que tem uma atuação não tão expressiva no território brasileiro, mas para essas regiões que não são próximas ao mar, ela acaba tendo uma participação importante na formação de precipitações também. E também é uma massa de ar que tem sofrido, né? Tem sofrido com o avanço da agricultura, do grande agronegócio sobre essa região aqui também. Bom, pessoal, o que eu queria colocar em termos de clima é isso. Agora, para complementar, meu Deus, eu passei bastante do tempo. Me desculpa, gente. Para complementar, eu vou indicar para vocês também alguns exercícios aqui do livro didático para serem feitos, tá? Eu só vou comentar aqui para também ficar gravado no vídeo, mas vou mandar para vocês por escrito, para vocês fazerem esses exercícios ao longo da semana e ajudarem a fixar esse conteúdo. Vão ser exercícios da página 179, tá? De 1 a 4 aqui na seção Compreendendo Conteúdos, certo? Depois a gente vai retomar também esses conhecimentos aqui em questõezinhas de vestibular, assim, para a gente fazer exercícios, né, de preparação mesmo. Eu sei que isso acaba sendo um objetivo de muitos de vocês, né? Essa preparação para o vestibular. Perguntas, vamos ver. O Gabriel pergunta: a zona de convergência intertropical, a ZCIT, tem alguma ligação com a massa no litoral do norte e nordeste? Com certeza, com certeza. Aquilo que a gente vê... Puxa, eu vou voltar aqui agora na apresentação para responder. Mas aquilo que a gente vê como variação da atuação de massas de ar... Opa, não, errado. Tá, eu voltei aqui na apresentação. Então, essa mudança aqui de atuação das massas de ar, a gente pode ver que a massa equatorial atlântica também se expande no verão. Na verdade, em nível global, a gente diria que é um deslocamento da zona de convergência intertropical. Para quem não sabe, né, a zona de convergência intertropical, como o Gabriel perguntou ali, a ZCIT, é a região do globo onde, como ela é intertropical, ou seja, ela está entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, e é a região para onde convertem massas de ar, se deslocam, né, massas de ar, que são os ventos alísios contra alísios, né? Então, elas convergem para essa região, e essa região ela acaba se deslocando ao longo do ano, acompanhando a variação de estações. Então, por exemplo, quando a gente tem verão no hemisfério sul, né, essa região acaba se deslocando para sul. Quando a gente tem verão no hemisfério norte, ela se desloca em direção a norte. Então, ela é uma região dinâmica, tá, que acompanha essa variação de estações ao longo do ano, acompanhando, então, essa mudança do padrão de circulação atmosférica global. Tá? Então, esse esquema, assim, massas de ar, isso eu diria que é quase que assim, uma explicação mais didática, porque o que está acontecendo não está se limitando só ao território brasileiro, né, gente? Ar não é assim, né? Não,
é uma massa que só funciona, só atua sobre o Brasil. Não, na verdade, a gente tem uma circulação global da atmosfera e essa circulação acaba variando também ao longo do ano, certo? Mas é interessante, né? É interessante trazer, quem sabe aí na próxima aula eu trago também uma imagem sobre a zona de convergência intertropical, para que vocês tenham essa visualização e para verem, né, como ela muda a sua posição ao longo do ano. Perguntas, mais perguntas? Alguma pergunta mais? Vocês estão preparados para o frio desse fim de semana? Vai ser feio o negócio, gente. Vai ser realmente